trazer notícia boa, fazendo jus aqui ao nome do nosso programa. Isso porque após 11 anos de queda, a produção de leite no Piauí apresentou um aumento. E para falar um pouco mais desse dado positivo, nós recebemos aqui nos nossos estúdios do Notícias da Boa o Eider Mendes, que é coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Piauí. Bom dia, Eider, obrigado pela sua participação aqui no Notícias da Boa. E a gente começa, inclusive, já perguntando para você o que justifica, de fato, aí, após tantos anos em declínio, quais as razões, os motivos que motivaram esse aumento em 2023, no que se refere à produção de leite aqui no Piauí. Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, Valdelúcio, bom dia a todos os telespectadores do Notícias da Boa. Bem, após 11 anos realmente de queda livre, né? Todo ano sempre caindo a produção de leite, agora em 2023 nós tivemos um aumento de quase 3 milhões de litros de leite, né? Um aumento de 4,21% na produção piauiense. Mas o destaque realmente desse aumento não foi generalizado, foi localizado no município de São José do Divino, tá? Que em 2022 tinha tido uma produção de 5 milhões de litros de leite e agora em 2023 saltou para 8,6 milhões de litros de leite, um aumento de quase 3,6 milhões de litros, um aumento de 70% na produção desse município, né? Que levou praticamente, catapultou a produção de leite no Piauí. E o motivo, no caso desse aumento expressivo da produção de São José do Divino, foi que houve um aumento da demanda de laticínios no município de Parnaíba. Então, os produtores de São José do Divino investiram bastante, né, no aumento do seu plantel de vacas ordenhadas no município, e também houve um aumento da produtividade do leite dessas vacas. Além de ter aumentado a quantidade de vacas ordenhadas, a produtividade saltou de quase 1.000 litros de leite por vaca ao ano, um crescimento substancial realmente para aumentar essa produtividade de leite lá no município. Eider, no que se refere também, a gente sabe, como você acabou de nos informar, que foi de fato ali uma região específica, um município que acabou tendo uma demanda maior, mas a gente sabe que ao longo dos últimos anos, como a gente já trouxe, houve esse declínio, né, essa queda na produção. Em comparação ao último ano, alguns fatores podem também justificar isso, como questões climáticas, de fato, é um fator que a gente pode levar em consideração que possa ter justamente contribuído para esse dado positivo? Com relação ao fator climático, a gente não tem nenhuma ligação direta, não existe. Realmente o aumento foi de investimentos realmente, tá, na área em termos de quantidade de vacas ordenhadas, né, que o plantel aumentou e houve um aumento substancial na produtividade, ou seja, aumentou a qualidade do manejo dessas vacas também. Esse foi basicamente o principal. Era justamente isso que eu ia perguntar também agora, se houve algum incentivo, né, no que se refere ao programa governamental ou algum tipo de programa específico voltado para esse tipo de produção aqui no estado, que contribuiu para esse aumento, né? Como você disse, de fato, o manejo foi um dos fatores principais. Isso, exatamente. E baseado também justamente no aumento da demanda das indústrias em Parnaíba, né? Que nós temos, na realidade, uma demanda um pouco assistida no Piauí em termos de leite. Quase todo o leite vem de fora. Então, houve uma perspectiva de melhorar a utilização da indústria, que estava seguramente com um déficit em sua utilização, e com esse aumento da demanda, assistiu o mercado piauiense. Muito bem. A gente sabe que também com esse dado positivo e o aumento na produção, ela reflete também numa melhora na qualidade do próprio leite, né, que é produzido aqui no Piauí. E a gente sabe que a partir disso é preciso ser feito toda uma logística também de distribuição para melhorar a qualidade do produto entregue, porque isso reflete em novos pedidos, em aumento da demanda. Existe também esse acompanhamento no que se refere ao transporte, à qualidade e esse monitoramento do produto, no caso do leite? Na pesquisa do IBGE, na realidade, nós só atingimos mesmo a produção. A parte da comercialização e do transporte, da indústria, nós não acompanhamos realmente. Entendi. E agora, então, já existe projeções de 2024? Como é que a gente pode estar... porque a gente sabe que esses números, esses dados são referentes ao ano de 2023, né, a produção com aumento. E aí já esse ano existe esse acompanhamento para ver se
estamos indo num bom sinal ou voltamos a manter ali aquele platô onde víamos nos últimos anos? Na realidade, o IBGE tem até uma pesquisa trimestral do leite, né? Que infelizmente eu não trouxe esses números para cá para a gente acompanhar, para ver se eu tivesse talvez sido até demandado, eu teria trazido uma coisa mais atual. Perfeito. E agora, então, de fato, o IBGE, a gente sabe, de uma forma geral, tem esse papel importante de trazer pesquisas nos mais diferentes segmentos para que a gente possa justamente estar acompanhando desde, por exemplo, população, né, nível populacional, as demandas das pessoas, até dados como esse positivo para a produção de leite aqui no estado do Piauí. Hoje o IBGE tem concentrado mais os esforços. Como é que tem sido de fato esse trabalho pós-pandemia? A gente sabe que desde a pandemia houve ali a importância de se acompanhar números, porque a partir deles a gente consegue fazer um recorte, um retrato da realidade, buscar investimentos, buscar melhorar diversos setores. É um objetivo importante também do IBGE. Sim, com certeza. Na realidade, o IBGE é a maior fonte de dados, assim, críveis, né, de confiança para a população, para as empresas, para o próprio governo, em termos de investimentos, né, e também para políticas públicas. Agora mesmo, por exemplo, só a título de exemplo, nessa mesma pesquisa em que você me perguntou sobre a questão da produção do leite, que a gente divulgou na semana passada, na quinta-feira, nós trouxemos bons números para o Piauí também, com relação até mesmo à produção de outros produtos de origem animal. O Piauí, por exemplo, agora é o segundo maior produtor de mel do país. Né? Nós superamos o Paraná agora nesse último ano, em 2023, e eu acredito até que na tendência que nós estamos, a gente vai ser o primeiro produtor de mel para o próximo ano. Há uma perspectiva muito grande, já que nós subimos bastante em termos de produção. Hoje o Piauí, ele atingiu inclusive o recorde na produção de mel, quase 9 mil toneladas, 13,8% do mercado de produção de mel é no Piauí, né? E que justamente nós temos tido inclusive um crescimento baseado no aumento do cooperativismo, tanto na comercialização como na produção, e também em razão o próprio Piauí tem muitos apicultores especializados, né? Muitos produtores físicos e empresas de outros estados estão investindo no Piauí, e o nosso mel é de extrema qualidade. 80% do mel, nosso mel piauiense, é inclusive exportado, né? E nós trouxemos também inclusive dados da produção de ovos, nessa mesma pesquisa que nós trouxemos do leite. Nós tivemos um aumento também na produção de ovos, né, com quase 700 mil dúzias de ovos a mais, e Teresina, inclusive, nessa pesquisa que nós trouxemos, sagrou-se como segundo colocado na produção de mel, aumentou praticamente 30%, de ovos, aumentou praticamente 30% na produção de ovos no último ano, e ficando inclusive na segunda colocação na produção de ovos. É isso, então. Dados positivos para o estado do Piauí. Sim, com certeza. Fato, que mostram a nossa produção, né, não só no que se refere ao leite. De fato, o leite chamava a atenção pelo fato de, após 11 anos, né, mais de uma década de declínio, ter esse incentivo, esse aumento no último ano foi muito significativo. E aí, como o próprio Eider já explicou, motivado principalmente ali pela região de São José do Divino, pela produção, as fábricas de laticínios que ficam na região do litoral, Luiz Correia, Parnaíba, acabaram também motivando esse aumento na nossa produção de leite. Exatamente. Então o IBGE traz todas essas informações, né, mostrando que o Piauí está evoluindo em termos de dados de produção, ou seja, trazendo inclusive geração de mais impostos, geração de mais emprego, né, e crescendo cada vez mais, inclusive na exportação de seus produtos, como principalmente o mel. E a gente teve também aumento na produção de peixes, né? Isso, nós tivemos também dados na produção de peixes. O Piauí aumentou praticamente 2.200 toneladas, crescemos 21% na produção de peixes nesse ano de 2023. E os maiores aumentos foram justamente na tilápia, teve um aumento quase de 45%, e no tambatinga e no tambacu com quase 100% de aumento. E Guadalupe sagrou-se como o maior produtor de peixes do Piauí, com mais de 5.200 toneladas. Praticamente 41% da produção de peixes no Piauí concentra-se no município de Guadalupe. Perfeito, tá certo. Então a gente fica muito feliz, de fato, como ele nos destacou, esses aumentos impactam diretamente na nossa economia, na nossa geração de impostos, de emprego e renda, exportação, a nossa produção, de fato, do estado do Piauí
indo para outras regiões. Eu acho que é importante, um salto que deve impactar também nos dados do final de ano, que se refere a até mesmo na nossa economia, fazendo a nossa economia girar. Eida, eu quero agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos. Acho que todas as vezes em que tivermos pautas positivas como essa, é importante trazermos aqui, trazer à luz da sociedade para que possamos acompanhar e também nos orgulhar das nossas produções, né, do nosso aumento, de fato, né, do leite, do ovo, como a gente viu, dos peixes, que de fato trazem maior renda e emprego aqui para o estado do Piauí. Eu que agradeço, Valda Lúcia, a oportunidade de trazer para os seus ouvintes, telespectadores, esses dados do Piauí. Na verdade, nós somos tão carentes de dados positivos e o IBGE está mostrando aqui a pujança da economia piauiense, né, sempre crescendo e aumentando as condições de empregabilidade, emprego, renda para a nossa população. Perfeito. Obrigado, Eider. Eu que agradeço. Bom dia para você.